Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo és. Bendito Deus, glória ao Senhor. O nome de Deus seja louvado. Amém. Irmão, o Senhor trouxe a palavra em Mateus, capítulo 14, no versículo 22. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo Deus. Bendito é o Senhor. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda. Enquanto despedia a multidão, subiu para orar à parte. E a chegada já à tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, se segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras ao redor, todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhes todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla dos seus vestidos, e todos os que tocavam ficavam sãos. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu não queria levantar, mas o Senhor trouxe essa palavra e o Senhor também trouxe um testemunho para contar quando o Senhor trouxe essa palavra. Os irmãos ficam na comunhão, porque eu não sei o que o Senhor tem para falar para nós. Glória a Deus. Eu de mim não tenho nada. Eu estou aqui em cima vazia, mas o Senhor é poderoso, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, para nos encher nesta noite e colocar em nós o que nós precisamos no coração de cada um de nós. Cada um que veio aqui, uns talvez veio buscar algo, uma resposta, outros veio buscar uma direção, outros talvez veio só ouvir a palavra, está tudo tranquilo, veio cultuar para se alegrar. Mas se nós ficarmos na comunhão, todos nós sairemos daqui nessa noite amparados, acolhidos
Glória a Deus. e justificados na presença do Senhor e com a resposta que nós precisamos na nossa mão. Glória a Deus. Porque poderoso é o Senhor, aquele que sonda os corações de cada um. Glória O a Senhor Deus. conhece o nosso profundo, o nosso íntimo. O Senhor nos conhece muito mais do que nós possamos Glória a imaginar. Deus. Nós não temos a capacidade de imaginar o quanto o Senhor nos conhece, o quanto o Senhor nos entende, o quanto o Senhor sabe o nosso levantar, o nosso Glória a Deus, deitar, Pai. os nossos pensamentos, o que passa na nossa mente, o que passa no nosso coração, o nosso desejo, os Glória a nossos Deus. medos. O Senhor conhece tudo. Glória a Deus. E assim como o Senhor conhece tudo, não tem como esconder nada do Senhor. Não tem como nós tentarmos esconder alguma coisa. Não tem como, porque Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Antes mesmo de você dobrar o seu joelho e pedir algo ao Senhor, o Senhor já sabia a tua necessidade. Antes mesmo de você dobrar o teu joelho e dizer ao Senhor o que você precisa, como você se Glória a sente, Deus. o Senhor já sabia como você se sentia. O Senhor conhece, o Senhor não só conhece, como o Senhor sente também o que você sente. Assim como machuca em você, como incomoda você, também incomoda o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, quando foi para eu casar, nós casarmos, eu e meu esposo, Jonathan, nós estávamos começando nessa graça. Eu e o Jonathan nós batizamos no mesmo dia, 2 meses após o nosso casamento. Glória a Deus. Mas antes do nosso casamento, Glória a Deus. o Senhor já estava fazendo a obra. Nós estávamos congregando, íamos no culto de jovens, nós congregávamos à noite. Nós tínhamos muita alegria em congregar. A partir do momento que o Senhor começou uma obra na nossa vida, a nossa maior alegria continua sendo congregar, mas sempre foi. E quando o Senhor determinou pela palavra, nós entendemos, fomos buscar a palavra, o Senhor confirmou o nosso casamento. Nós não tínhamos condição de fazer um casamento. Nós não tínhamos condição financeira de fazer o casamento. E nós ainda não tínhamos ouvido os mistérios. Nós ouvimos em 1 ano mais ou menos de casado, que nós fomos ouvir os mistérios. Então naquela época nós tínhamos um entendimento, uma luz menor, mas nós tínhamos um desejo muito grande de servir ao Senhor, Glória a de Deus. ser fiel e de ver as promessas do Senhor cumprindo na nossa vida. Bendito Deus. E num dado momento nós se vimos numa situação, ok, nós vamos casar, mas nós não temos como pagar um casamento. Nós não temos como pagar uma festa, nós não temos como comprar móveis, nós não temos nada. Mas nós tínhamos tudo que era o Senhor na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E foi quando, numa palavra, o Senhor disse que teria taça no meu casamento. E eu segurei naquela palavra com fé. E eu disse para o Jonathan, então, se o Senhor falou que vai ter festa, que vai ter taça, então nós vamos fazer. Glória a Deus. Nós vamos atrás. E nós fomos atrás de tudo. Nós fomos atrás da floricultura, do salão, e nós fomos fechando. E na época o salário que o Jonathan ganhava era de meio período. Eu também ganhava muito pouco porque eu fazia faculdade. Só que nós não fizemos conta, irmãos, do que nós íamos gastar e do que nós ganhávamos. E quando nós ouvimos os mistérios, que fala aquela parte que o irmão Carlos dá o testemunho daquele irmão que o Senhor pediu para ele parar de fazer conta para a empresa dele reerguer, eu e o Jonathan, nós falamos, o Senhor fez isso com nós também. Porque ao final do meu casamento, quando nós juntávamos todo o valor do casamento, tudo que foi pago, e somando o valor do meu salário e do Jonathan, não batia. Glória a É Deus. como se o Senhor tivesse multiplicado. E nós fomos pagando, fomos pagando. E o Senhor foi colocando fé no nosso coração, o Senhor foi criando um cenário no nosso coração de fé, e nós cremos de todo o nosso coração que Glória a quem Deus. pagou o nosso casamento foi o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor traz isso hoje para nos lembrar do que Ele pode na nossa vida, do que Ele é capaz na nossa vida.
do que o Senhor é capaz de fazer por aqueles que o Senhor ama. Às vezes nós estamos preocupados com a parte Glória a material, Deus. nós estamos preocupados com a parte de saúde, nós estamos preocupados com o futuro, nós estamos preocupados com como que vai ser, o que eu vou fazer. E o Senhor traz essa palavra para dizer assim: eu estou na sua vida. Amém, Senhor. Eu estou com você. Você não está perdido, você não está sozinho, você não está sozinha. Amém, Senhor. Eu faço multiplicar, Glória a Deus. eu faço aparecer onde não tem, eu crio aonde não existe. Glória a Deus. Se precisar, você vai abrir o teu armário e vai ter um bolo de dinheiro para você pagar as suas coisas, para você pagar as suas contas. Glória a Deus. Se precisar abrir o teu armário e aparecer comida, vai aparecer. Se precisar abrir a tua geladeira e precisar de comida, vai ter na tua geladeira. Glória a Porque Deus. o pão não vai faltar, Amém, Senhor. a comida não vai faltar. E não vão bater na tua porta pedindo o dinheiro que está devendo, porque eu não vou deixar. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós, irmãos, estamos como Pedro nessa palavra. Glória a Deus. Tinha muitos discípulos dentro do barco. Quando Jesus se aproximou e eles se assustaram, Glória a Deus. todos se assustaram. É normal se assustar com a situação, é normal se assustar com as provas. Mas quando a gente entende que o Senhor está com nós, assim como eles entenderam que era o Senhor que estava ali, a gente se acalmar, a gente falar: peraí, por que eu estou assustado? Por que eu estou com medo? O Senhor está comigo, o dono do ouro e da prata está comigo. Glória a Deus. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra está comigo. Aquele que nunca perdeu uma batalha. Irmãos, quando foi na história da palavra, da Bíblia, que nós vimos que o Senhor perdeu uma guerra? Quando foi que o Senhor perdeu uma guerra? Glória a Deus. Glória a Deus. Quando foi? Os irmãos podem ler a Bíblia de ponta a ponta. Não tem uma batalha que o Senhor não ganhou. Glória a Deus. E na maior parte das batalhas, o Senhor ganhou do jeito aonde nenhum homem não consegue explicar. Como Gideão, que ganhou sem precisar levantar uma espada, ele ganhou a guerra. Glória a Deus. Como Sansão, como o Senhor trouxe hoje a história de Sansão, Glória a aonde o Senhor, através de um homem, derrubou um templo e matou todos aqueles que estavam ali. Então, irmãos, nós temos que ter certeza que aquele que tem todo o poder, aquele que é grande, aquele que rege o mundo, o maestro de toda a história da humanidade está do nosso lado e está aqui dentro dessa casa, dessa Glória a igreja. Deus. Ele está aqui, sentado aqui junto com nós. Glória a Deus. Ele não está em nenhum outro lugar que não no meio do povo dele. Glória a Deus. Como vamos duvidar? E o Senhor fala: sai para fora do barco, Pedro. Pisa sobre as águas. Chega de ter medo. Não é para ter medo. Sai para fora, pisa sobre as águas. Amém, Senhor. Glória a Deus. Senhor, mas quem vai me sustentar? E eu sou o que na sua vida? Eu sempre te sustentei, eu sempre fui o chão que você pisou. Glória a Deus. Eu sempre te dei a base, a estrutura. Não faltou prova, não faltou desafio, Pedro. Mas não tema, saia para fora. Vem viver o que eu tenho para viver, para mostrar para você. Glória a Deus. Irmãos, Glória a Deus, Pai. os irmãos acham que só Pedro teve vontade de sair para fora do barco? Só Pedro. Os discípulos estavam no barco. Todos eles estavam ali sentados no barco com medo. Glória a Deus. Quando eles viram Pedro saindo, você acha que eles também não queriam sair? Mas tiveram medo. Como que eu vou andar sobre as águas? Como que eu vou fazer isso? Não, mas capaz de andar sobre as águas, a gente afunda. Glória a Deus. Mas Pedro não quis saber como. Pedro confiava no Senhor de todo o coração. Glória a Deus. Pedro sabia que o Senhor sustentaria ele em cima das águas. Santo Deus. Essa é a fé que o Senhor quer de nós. Glória a Deus. A palavra de Deus fala, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Vamos cuidar em agradar o Senhor com a nossa fé. Vamos agradar o Senhor com a nossa fé, porque se nós não tivermos fé,
Nós estamos desagradando o Senhor. Glória a Jesus. Não Glória a vamos, Deus. irmãos, abaixar a nossa guarda. Não vamos achar porque nós estamos num pequeno número, nós estamos esquecidos. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui hoje dentro dessa casa porque nós somos considerados como Pedro. Porque muitos ficaram no barco. Muitos ficaram no barco. Mas nós, pela fé, nós estamos aqui dentro dessa casa. Glória a Deus. Em cima das águas, andando sobre Glória as a Deus. águas. O vento vem, às vezes a gente parece que vai afundar, mas o Senhor vem e fala, continua com fé. Continua nessa fé que eu te Aleluia, coloquei. Senhor. Glória a Deus. Você já saiu do barco, agora você está nas águas. As águas dá medo, mas eu tô com você. Glória a E Deus. se o vento passar e você temer, eu pego na sua mão e digo, tenha fé porque eu estou contigo. Glória a Deus. Vamos confiar, irmãos. Vamos confiar cada dia mais. Vamos amar cada dia mais o Senhor. Aleluia, Senhor. Vamos demonstrar o nosso amor pelo Senhor. Que possamos cada vez mais, todos os dias, demonstrar desse amor e dessa gratidão que nós temos por Glória a Ele Deus. ter nos colocado nessa fileira santa. E as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Aleluia, Jesus. Não vamos ser como aqueles que ficaram dentro do barco. Glória a Deus. Os discípulos estavam dentro do barco, irmãos. Viram toda a cena. Toda a cena. Provavelmente depois falaram, e aí, Pedro, como é que Glória a foi Deus. andar sobre as águas? Como que foi, Pedro? Conta pra mim. Aí não tem jeito, irmãos. Contar não é viver. E o que o Senhor está falando para nós é vamos viver o sobrenatural. Vamos viver o que eu tenho para vocês daqui para frente. Glória a Deus. Acredita mais, confia mais. Eu não te coloquei nessa situação para que você pereça. Eu não te coloquei nessa situação para que você sofra. Eu te coloquei nessa situação porque eu quero que daqui a um tempo alguém chegue em você e diga: como foi andar sobre as águas? Glória a Como Deus. foi andar sobre as águas? Me conta como é que é isso. Eu queria sentir, mas eu não tive coragem de sair do barco. Glória a Deus. E você dizia assim, a coisa mais incrível que eu vivi na minha vida. Não tem como mensurar o que eu vivi. Não se compara com nada dessa terra, o que eu já vivi com o Senhor. Glória a Tudo Deus. que o Senhor já fez por mim. Todas as vezes que eu comecei a afundar, o Senhor me pegou pela mão e me disse que estava comigo. Glória a Deus. E essa pessoa olhar para você e dizer, eu quero viver isso também. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor está falando aqui de uma forma que a gente entende no material e no espiritual também. O Senhor está falando das duas formas. Tem gente preocupado com o material, tem gente preocupado com o espiritual. Mas o Senhor fala, não é para se preocupar. Não é. Você está aqui porque eu trouxe você aqui. Glória a Deus. O Senhor nos prometeu que nós viveríamos, irmãos. E viveríamos e faríamos coisas maiores do que Ele fez nessa terra. E nós sabemos que esse tempo está chegando. Glória a Deus. Nós estamos caminhando para esse tempo. O mundo está aí. Estamos vendo tudo o que está acontecendo. O Senhor tem nos protegido. O Senhor tem nos guardado, tem nos preparado para viver isso que nós vamos viver. E é importante que nós tenhamos essa fé firmada no Senhor. Toda vez que você se sentir angustiado, atribulado, eu quero que você olhe no seu coração. O Senhor diz aqui essa noite, olha para o teu coração quando você estiver assim e pergunta se você está sendo como Pedro naquele dia. Corajoso, audacioso. Jesus não chamou nenhum dos discípulos para ir para fora. Hoje o Senhor está chamando. Mas Jesus não chamou, Pedro quis. Pedro falou, deixa eu ir, Senhor, até ti. Eu quero viver isso. O Senhor pergunta, o que você quer viver? O que você quer viver a partir de agora? Glória a Deus. O que você quer sentir a partir de agora? O Senhor está te perguntando aí, dentro do teu coração. Glória a Deus. O que você quer viver daqui para frente? O que você quer sentir? Como você quer estar? Irmãos, o Senhor tem muita coisa para derramar para nós, mas nós mesmos impedimos de que isso chegue até nós, porque a gente tem medo. A gente tem medo. É medo em cima de medo. A gente vira uma esquina, é medo. Vira outra, é preocupação. Vira outra, tá nervoso. Vira outra, tá com raiva.
Ver o outro tá se sentindo sem paciência. Glória a Deus, Pai amado. Vamos firmar, irmãos, no amor, na santidade, na caridade, na paz, Glória a na Deus. mansidão. Vamos levar os nossos dias cada vez mais leve e dizendo para o Senhor, Senhor, eu quero viver isso. Glória a Deus. Eu quero viver isso dentro da minha casa. Amém. Eu quero viver isso com a minha família. Eu quero me sentir assim, Senhor, cada dia mais. Derrama em mim, Senhor, o que é necessário e tira de mim o que não é necessário. Glória a Deus. Glória a Irmãos, o Deus. Senhor traz essa palavra Glória e a diga Deus. para nós não duvidarmos da palavra. Glória a O Deus. Senhor diz para nós essa noite, não duvida, porque eu estou convosco. Glória a Deus. Vocês já saíram do barco uma vez, Glória a estão Deus. sobre as águas. E às vezes o vento vem e o Senhor quer que nós continuamos em pé, firmes, crendo e tendo fé no Senhor, porque Ele tem a capacidade de nos sustentar em qualquer situação. O Senhor nos sustenta em qualquer situação. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim como Ele sustentou Pedro sobre as águas através do poder de Deus, o Senhor nos sustenta. Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso Salvador. Se não fosse Ele na nossa vida, irmãos, nós estaríamos perdidos. Não teríamos condições alguma de viver o que nós estamos vivendo e de viver o que nós vamos viver. Glória a Deus. Guarda essa palavra no vosso coração, Glória a Deus. para que no momento de angústia, no momento de tristeza, você lembre dessa palavra e diga ao Senhor o que você precisa, o que você quer, e o Senhor entregará nas suas mãos. Amém, Senhor. Essa é a palavra, o nome de Deus seja louvado. Amém. Amém.